Com a maior densidade de água do mundo e a maior extensão, a bacia do Rio Amazonas tem 7 milhões de quilômetros quadrados. É impossível saber exatamente a quantidade de água que existe lá, mas cientistas conseguiram medir a parte que inunda a várzea do Rio Amazonas todos os anos. São 285 quilômetros cúbicos de água, o suficiente para abastecer a região nordeste do Brasil e a região metropolitana de Belo Horizonte durante o período de um ano. O recurso hídrico da região é usado de diferentes maneiras, da construção de hidroelétricas à utilização da água para o agronegócio. Qual o impacto ambiental desse uso? Dá para transformar o uso local da água em um processo de educação ambiental? O Ecologia Integral de hoje entrevista Raquel Treiber, coordenadora de projetos na área da educação do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, órgão que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações do Governo Federal. Seja muito bem-vinda, Raquel, muito obrigada pela presença. Bom, a gente queria começar, você trabalha com projetos na Amazônia que usam a água como uma ferramenta para discutir questões ambientais. Como que funcionam esses projetos? Eu trabalho com diversos projetos que se relacionam com a água, né? Numa perspectiva da educação ambiental e também da educação para redução de riscos de desastres, que é o que eu faço no CEMADEM. E o que é interessante é que em diversas regiões, né, da Amazônia. Eu trabalho atualmente com um projeto em Carauari, que é no Rio Médio Juruá, que fica na fronteira entre os estados do Amazonas e do Acre. E nesse local eu estou trabalhando muito com a água, né, como o tema gerador, né, que faz toda uma série de discussões com relação desde a pessoa até o planeta, né, como é que essa água tem uma relação com a Amazônia. Uhum. E também em outros projetos, em Santarém, por exemplo, que é no Rio Tapajós, onde ele encontra com o Rio Amazonas também. E lá a gente tem um projeto que chama Escolas d'Água, né? E também no Acre, que nós estamos trabalhando com uma relação entre as chuvas, né? E também o Rio Acre, né? E com relação ao que eles chamam lá de alagações, né? Que são as inundações, as enchentes do rio, que acabam causando desastres bastante grandes, né? Ali. E as questões da água, elas atingem o mundo como um todo. Claro que em cada região com uma particularidade diferente, mas ali na região amazônica, como que é essa relação com os recursos hídricos que estão disponíveis ali no local? Então, a Amazônia é um espaço de água, né? Tem muita água e floresta. E os dois dependem, as duas dependem uma da outra, né? E o que é interessante é que nós trabalhamos com uma ideia de que é bem bonitinha, que é assim, água de mais ou água de menos é igual a desastre, né? Olha. E não é. Na verdade, só é um desastre, água de mais ou de menos, se nós não soubermos fazer a gestão dessa água e respeitar essa água, né, como parte de um ecossistema riquíssimo e que gera biodiversidade e também diversidade de seres humanos, que tem os indígenas, as populações ribeirinhas tradicionais, muitas vezes indígenas também, e que tem toda uma organização desse território. Sim. Em função da água, uhum. que é a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Do planeta. E entrando até nessa questão de água de mais, água de menos, um levantamento do MAP Biomas mostrou que em 33 anos a região da Amazônia perdeu cerca de 350 quilômetros quadrados na superfície de água. O que explica esses dados?
Eu não conheço bem essa pesquisa, mas o que é interessante é que a água no planeta é uma água só, né? Desde os dinossauros até a atualidade, nós temos só um ciclo da água, né? Então, na Amazônia, em especial, tem uma teoria muito interessante que é dos rios voadores, né? Que tem esse nome meio metafórico, e que são realmente rios voadores. Eu estava sobrevoando a Amazônia outro dia e a gente vê como se fossem carreiras de nuvens, assim, como carneirinhos, assim, e que são levados pelo vento, né? E que nascem do Oceano Atlântico, que vem do Oceano Atlântico por evaporação, e é levado pelos ventos para a floresta, né? Para a Amazônia, entra pelo Maranhão ali, naquela região, e entra para a Amazônia, e em contato com a floresta vai gerando chuvas, e a floresta produz aerossóis que mexem com essas nuvens, e você tem chuvas locais, aí tem uma nova evaporação e também a penetração no lençol freático, e com isso as chuvas vão caminhando, a água vai ficando também no lençol freático, vai formando os rios que nascem, muitos deles nos Andes, né? E vão se encontrando essas águas. E com esses rios voadores, né, eles encontram a Cordilheira dos Andes e eles desviam e trazem água para o sudeste do Brasil, para o sul-sudeste do Brasil. Se você mexe com a floresta e com as nascentes, tal, você deixa de ter esse ciclo. Então, eu não sei se a água se perde, ela vai para outros lugares, né? E, de fato, a gente perde toda essa relação entre floresta, seres humanos, o rio, né? Os rios e os lagos e toda esse ciclo, né? das águas. Uhum. E de que maneira o uso do solo ele afeta os recursos hídricos de lá? Então, como a floresta está ligada, né, com a água, se você desmata, né, e faz parte desse processo de desmatamento que as pessoas estão cortando as árvores que têm mais valor econômico, né? E daí primeiro corta essas árvores de áreas enormes, e quando eles derrubam essas árvores, eles derrubam uma parte da floresta junto, né? E aí eles arrastam essas árvores para fora, para os troncos, para poder carregar embora, e derrubam o resto da floresta que está ali. E com isso, depois fica secando, né? E na época seca, às vezes nem precisa da época seca. O que está acontecendo agora nem é na época seca em muitos lugares da Amazônia, mas como se derrubou, e aí se derrubou, deixou a floresta secar, eles colocam fogo, né? E o fogo é sempre criminoso na floresta. A floresta por si não vai pegar fogo, então é sempre criminoso e se alastra, né? E a mudança nas águas da Amazônia, ela afeta outras regiões também? De que forma isso acontece? Tá tudo interligado, né? E eu já mencionei que as águas das chuvas, né? Elas são levadas para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul do Brasil. Isso é uma das formas. A outra forma é via poluição, né? Quando você tem mineração, por exemplo, né? Nos rios, né? Que isso é muito comum na Amazônia. Tem poluição por mercúrio, então afeta as águas pela insalubridade que fica, né, na água, e os peixes
envenenam as pessoas no fim, né? Tem outras formas, quando você queima ou desmata, né, onde tem nascentes de água, dos rios e tal, as nascentes secam, né? A água vai para outros lugares, mas não tem mais aquela formação dos rios nas bacias hidrográficas, né, que dependem de muitos rios que chegam. E com isso você mexeu com alguma coisa, né, você tira o equilíbrio. E é um equilíbrio que não é completamente estável, né? Já é um equilíbrio instável porque é natural, porque é da natureza, não é uma coisa mecânica, né? Não funciona como uma máquina, mas funciona com essas inter-relações, né? Essa ecologia total, né? Que faz com que mexeu num local, você está Vai afetar outro. afetando outros. E essa construção, por exemplo, de hidrelétricas, né? Afeta muitíssimo, né? Afeta o clima, né? Afeta porque as hidrelétricas dizem que é limpo, né? Realmente é uma forma mais limpa do que você usar combustíveis fósseis, né? Para gerar energia. No entanto, você, para fazer uma hidrelétrica, você tem um impacto imenso, você alaga uma região enorme, então tem um impacto sociocultural e ambiental também, porque emite gás metano, você mata a fauna, a flora dessas regiões que são alagadas, você corre riscos de estourar essas hidrelétricas e ir muita água rio abaixo, né? E aí você vai inundar tudo e mata muita gente. As próprias hidrelétricas, se elas são imensas, elas dependem muito da quantidade de água, né? E se chove demais, aí elas podem não conseguir segurar tanta água. Uhum. Mas se tem seca, que é o que está a tendência com as mudanças do clima, é muito forte, de uma savanização da Amazônia, como se diz, né? É que essas hidrelétricas não vão ter água para funcionarem. Então, elas impactam e depois o impacto que elas fazem impacta sobre elas também. E é tudo dessa forma, né? A agricultura, né? A agricultura desmatando, esse tipo de agricultura extensiva, né? E que depois vira pasto, e é pior, porque é a pior qualidade de pastos que tem. A agricultura também, ela desmata, então ela muda as condições do clima, que vão mudar as condições da agricultura também. Né? E um pensamento de curto prazo é muito ruim nisso, né? E de lucros imediatos para poucos. Na verdade, é isso que faz tanta destruição, que são lucros imediatos para poucas pessoas e que detonam o meio ambiente e a qualidade de vida, a água, toda essa teia de suporte, né, da vida no planeta, que é o solo, que é a água, e que é o ar, né, com poluição também, e a questão energética também. Detona tudo, porque eles estão pensando neles mesmos e não no coletivo, no planeta. Todo, né? E as ações das comunidades ribeirinhas, elas que necessitam da água dali, elas têm um impacto significativo na degradação desse recurso? Certamente não tão grande quanto de empresas, indústrias petrolíferas, né? Mineração, que são atividades muito impactantes. Agora, tem uma coisa nesse trabalho que eu estou fazendo em Carauari, por exemplo, que é uma preocupação de todas essas comunidades ribeirinhas com o lixo, né? Eles estão consumindo produtos da sociedade de consumo e o que você faz com esse lixo, né? Das coisas que chegam, plásticos e tal.
E isso nós estamos trabalhando muito. O que gera o lixo? Não adianta a gente pensar em reciclar depois, né? Você precisa pensar em recusar lixo. Então, quais são as formas com que eles podem consumir menos embalagens e produtos que degradam o meio ambiente depois, né? Uhum. Acho que a gente tem que pensar de forma muito mais abrangente, em termos de gestão mesmo do meio ambiente. E existe essa preocupação de quem está ali, né? Claro, muito grande. Uhum. E é um trabalho muito legal que a gente está fazendo nesse sentido. Porque nós partimos do corpo, né, o eu, a água em mim. Qual é esse efeito que a água tem? Para que a gente usa? Da onde vem essa água? Como é que eu estou tratando o meu corpo com relação a essa água? Quanto eu bebo? Como é que eu higienizo, né, as minhas mãos, banhos e tal? Tudo isso é muito importante, né? E eles sabem que a água é um vetor de doenças, né? Pode ser, se ela não for bem tratada. E quais são, da onde vem essa água? Como é que a gente pode coletar água da chuva, por exemplo, para algumas coisas? E a água do rio, ela está poluída, eles sabem disso. Vem com agrotóxicos rio acima, eles não usam, porque a gente está trabalhando com comunidades ribeirinhas de 150 escolas, de 2 unidades de conservação e algumas 5 escolas urbanas de Carauari, que também são ribeirinhas, né? E são de uma RESEX, uma reserva extrativista do Instituto Chico Mendes, né? E uma SDR, né, que é RDS, né, que é uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas, né? E elas são muito próximas, cada uma é de um lado do rio, e a gestão delas está sendo feita em Carauari em conjunto, né, para poder dar conta de toda essa complexidade dessa relação da floresta com as pessoas e com a água. A água. Né? E qual que é o papel das novas gerações nessa educação ambiental? Eles assumem essa responsabilidade, é isso que é muito legal. Nós temos uma forma de lidar com isso, que é a criação em cada escola de uma comissão de meio ambiente e qualidade de vida na escola, né? Que trabalha com a água. Mas eles convidam a comunidade a participar, fazem ações de intervenção mesmo para a melhoria da qualidade da água. E a comunidade de fato se engaja? A comunidade se engaja totalmente. Olha. É só a gente trabalhar com esses conhecimentos, os conhecimentos tradicionais também, que acabam se dispersando diante de tantas mudanças, né? E também os conhecimentos científicos que a gente trabalha com essas escolas. Mas é sempre de forma participativa e com uma construção coletiva. A gente não tem todas as respostas, mas juntos nós podemos reconstruir essas malhas que estão se esgarçando. E você acha que as escolas e os profissionais eles estão preparados para as ações de educação ambiental sendo uma ferramenta para ensinar sobre o meio ambiente? Essa é uma boa pergunta. Existe uma política nacional de educação ambiental. Nós trabalhamos especificamente com o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que foi construído a muitas mãos durante a Rio 92, né? E depois foi revisitada na Rio +20, e existem formas, eu trabalhei no MEC, né, na Coordenação de Educação Ambiental, nós sempre trabalhamos essas políticas públicas, né, de educação ambiental, tem diretrizes
nacionais, mas está tudo meio parado há um tempo e a gente precisa colocar energia constantemente nessas políticas públicas, né? E os professores, eles não têm uma formação em educação ambiental na formação inicial deles, né? E nós estamos lutando muito para isso acontecer, porque se os professores não têm na formação inicial, básica, que se chama, né? Uhum. Quando eles estão na faculdade ou nos cursos de magistério, é difícil, né? Você partir do nada, né? Não existe. Então, eu acho que isso seria fundamental. Mas o que é interessante, que eu observo há muitos anos, é que as crianças e jovens têm muito mais sensibilidade e ligação com essas questões ambientais, especialmente da água, mas também de outras coisas, de poluição, eles são mais sensíveis a isso, e eles estão muito mais abertos para produzir essas ações transformadoras que precisa. Uhum. Porque não adianta a gente ficar tendo mais do mesmo, né? Nós precisamos transformar essas nossas relações com a água, com a terra, com os nossos alimentos, com todas essas áreas. É uma geração que vai provocar muitas mudanças boas, né? Vocês estão vendo, né, agora aquela menina Greta Thunberg, né, que essa menina está fazendo uma diferença muito grande para o planeta, eu acho. E é uma jovem, é uma adolescente, e que as crianças estão efetivamente ligadas nela e nessas questões das mudanças do clima, porque eles vão enfrentar todos os problemas que há gerações nós estamos causando, né? Pois é. Raquel, muito obrigada pela presença, por estar aqui com a gente hoje. E o Ecologia Integral de hoje fica por aqui. Até a próxima!